Abra comigo Mateus 24, verso 36. Glória a Jesus. Mateus capítulo 24, verso 36. Um texto tanto conhecido, que nos diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, há uma mistura de sentimento dentro do meu coração essa noite para ministrar a palavra do Senhor. Eu passei hoje o dia todo em casa, acompanhando os noticiários daquilo que tem ocorrido pelo mundo. Muitos aí, tenho certeza que estão a par dos acontecimentos, das guerras, em especial lá de Israel com os palestinos. E isso, a gente vendo alguns vídeos, umas crianças presas em gaiola, tratadas como animais, tantas coisas, até crianças palestinas exaltando esse acontecimento, porque são doutrinadas, ensinadas que o povo judeu é os seus inimigos, e na verdade ali são irmãos, uns descendentes de Isaac, outros de Ismael, e por tudo que aconteceu lá, as descendências que foram vindo posteriores ao que está lá em Gênesis capítulo 16, as descendências posteriores viveram ou criaram toda essa separação, essa divisão, e alimentaram tudo isso. É fato que, como quando o irmão José fez a leitura, disse sobre o relógio, Israel, nosso relógio, é fato. Como nós vamos não saber, porque o dia e hora, como foi dito, ninguém sabe, mas como vamos perceber, porque os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus quando é que sucederiam tais coisas. O Senhor Jesus, no seu sermão, os sermões proféticos, ele vai descrever sobre a sua vinda, e os discípulos perguntam: Senhor, mas quando é que se dará? Então ele começa a dar as descrições: olha, o dia e hora vocês não vão saber, mas haverá alguns sinais que vocês perceberão que Jesus, ou que está chegando a hora desses fatos acontecerem. No caso, a volta de Jesus. Então, por mais que nos doa, e eu fiquei muito entristecido, como ficamos quando vemos guerras, dissensões, lutas, sangue inocente sendo derramado. Por mais que ficamos tristes, o próprio Jesus disse: é necessário que tudo isso aconteça.
para o cumprimento da palavra do Senhor. O fato é que nós precisamos estar percebidos, ligados, porque tudo isso que está sucedendo já está nos mostrando que a volta do Senhor está mais próxima e mais perto do que esperamos. O próprio Paulo vai dizer: olha, a vossa salvação está mais próxima do que quando vocês aceitaram a fé. Fato é que os irmãos mais antigos aqui há de convir comigo que vocês já ouviram falar sobre o arrebatamento há tempos. Há tempos. Só o apóstolo Pedro escreve na sua segunda epístola, se lermos no capítulo 3, que as pessoas iam perguntar a ele: cadê a vinda do vosso Senhor? Aonde que é a vinda? Cadê aquilo que não vem? Os enganadores iriam questionar, por quê? O povo vem pregando: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e não volta. Então esses falsos mestres, os enganadores, que querem nos enganar ou enganar o povo por causa da palavra pregada, eles iriam questionar: cadê o Senhor? Aí Pedro fala assim: ó, sabeis disso, lembrai-vos disso, que um dia para o Senhor é como se fosse 1000, e 1000 como se fosse um dia. A vinda do vosso Senhor não há de tardar. Pedro escreve assim: mas o combustível de tempo que há de vir virá e não tardará. Eu quero nessa noite, irmãos, alertar aos irmãos que estejais ou estejam preparados, porque os sinais que está sucedendo pela humanidade, não só esses, é que Israel é o nosso relógio escatológico, pelas coisas que os profetas, tanto Ezequiel como Isaías como Daniel, previam que iriam acontecer no futuro. Por isso nós já vemos muitas coisas acontecendo. Então nós entendemos que esse relógio está andando e já está chegando a hora do arrebatamento. Mas não só isso. A Bíblia descreve que nos últimos dias teriam o quê? Terremotos, fomes, pestes, doenças. Diz que haveria um grande mover de um traindo o outro. Ô irmão, olha para a nossa realidade. As pessoas, elas nos empurram por causa de uma cadeira. As pessoas puxam o tapete para derrubar alguém, trai os amigos, eu falo, traição de amigo, por causa de uma promoção. As pessoas falam mal uns dos outros para se promover diante do tombo de alguém. Será que isso já não é um sinal do amor que ia se esfriar? A Bíblia diz sobre as fomes que haveriam de acontecer. E alguém vai dizer assim: pastor, mas antigamente era difícil. Irmão, olha para a realidade hoje, como as coisas têm se afunilado. Olha as doenças que têm surgido ano após ano. Você mal sai de um problema, já aparece outro. Aí o médico da medicina descobriu um antídoto para tal doença, já tem outra que se mudou e está pior. Olha a tecnologia como se avança. Algumas pesquisas científicas que eram realizadas antigamente, e são realizadas na verdade, mas lá nos Estados Unidos, o cientista fazia algumas pesquisas para ver a evolução dos robôs, dos computadores e da mente humana. Sempre o ser humano estava acima, estava à frente. Hoje, incrivelmente, esses robôs aí, a tecnologia, ela já aparece mais acima do que o homem. Mais acima do que o homem. Eu vou dizer, mas é o homem que cria tudo isso, irmãos. Isso é pesquisa. A tecnologia está tão avançada. E isso é um sinal. Isso é um sinal. Jesus disse assim: olha, um dos sinais será como foi no dia de Noé. Voltamos em Noé.
Noé está construindo uma arca por uma ordem divina. Deus falou assim: Noé, construa, porque eu vou trazer um dilúvio como juízo sobre este povo. Noé era um pregador justiceiro. Eu já vou no final e volto no começo. Mas quantas pessoas foram salvas no dia de Noé? Quantas pessoas levantaram a mão para aceitar a Deus no dia de Noé? E ele foi o melhor pregador, porque ele não perdeu o principal. Ele não ganhou ninguém, mas a família entrou com ele. A família foi salva. Noé está pregando sobre o juízo, sobre a justiça, sobre a imoralidade, sobre a conversão, e ninguém ouve a Noé. Talvez alguns no início sensibilizaram, mas conforme foi passando o tempo, a palavra não se cumpriu, o povo desanimou. E Noé leva anos para construir uma arca, mas a família estava com ele. A família se envolveu com ele. Eu ouvi algo numa reunião agora que o pastor Percy falou sobre o caráter de Noé, e é uma verdade. Porque talvez algum dos filhos poderia dizer assim: ah, não vou ajudar o papai nesse negócio. Ajuda. A mulher fala: ajuda, porque Deus falou com teu pai não mente, teu pai é homem de Deus. Teu pai tem intimidade com ele. Se ele falou que Deus falou, Deus falou. Pode passar 100, 200 anos, mas Deus falou com teu pai. Caráter. Não perdeu a família. Está tão difícil isso, porque às vezes nós pregamos para a igreja, mas já perdemos o respeito familiar. Às vezes cantamos aqui, mas já perdemos o respeito familiar. Às vezes pregamos aqui, o fogo cai, mas a família olha e fala: ah, se fosse uma bênção lá na minha casa, como é aqui na igreja? Ah, se fosse essa pessoa que prega, que canta, fosse lá em casa também. Porque tem gente que é bom para a igreja, mas não é bom para o lar. Tem pessoas que é bom, irmãos, para os outros de fora, mas não serve para casa. Noé não ganhou de fora, mas não perdeu o principal, a família. Então Noé está pregando sobre a justiça e ninguém se converte. Noé está pregando: o dilúvio vai vir, o povo vai dar do sol, céu azul, calor de 40 graus, que chuva o quê? Vamos casar, vamos festar, vamos beber. Que volta de Deus nada, juíza. Aí Deus fala assim: vai ser semelhante, ou vai continuar festando, comendo, bebendo. Os Noés dos dias atuais somos nós, que pregamos sobre a volta de Cristo, que trazemos uma mensagem como de alerta, dizendo ao povo que passará os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Ainda que alguém tenha essa promessa por tardia, ainda que muitas das vezes dizemos: se será quando? Irmão, eu não posso te afirmar um dia, mas pelos sinais eu lhe afirmo: está mais próximo do que quando aceitamos a fé. Prepare-te, Israel, para te encontrar com o Senhor. Terremotos, fome, pestes, doenças, ambição pelo poder ao ponto de trair uns aos outros. É pai contra filho, é filho contra pai. Irmão, nós não vemos isso? Não contemplamos isso diariamente? Lembra quando começou o Covid lá na China? Logo apareceu um caso, acho que em São Paulo, no Rio, e a gente pensava: não vai chegar aqui. Quantas vezes eu falei e nós ouvimos: não vai chegar aqui não, com esse negócio aí. De repente a gente viu um caso bem pertinho em Maringá. De repente já estava tudo fechado. De repente pessoas que nós amamos se foram.
Nós perdemos, eu não sei se vocês têm mais 4 irmãos ou irmãs, entre irmãos e irmãs dessa igreja. Começou lá do outro lado do mundo que nós nunca fomos e talvez não queremos. E chegou aqui. Lembra dos terremotos que nós ouvimos falar só em outros lugares? Vocês lembram do início do ano? Eu vou relembrar os irmãos porque eu tenho algo de Deus para entregar para vocês nessa noite. Daquelas chuvas que devastou a Bahia. A Bahia. Pareceu que acabou com tudo lá. Minas Gerais. Aí agora, por último aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Esses dias tem uma chuva terrível lá onde minha esposa morava no Paraguai, em Santa Rita, 80 quilômetros de poste derrubado. Expectativa de 15 dias sem energia. Eu vi a casa da avó dela por telefone lá, como ficou distribuído. Aquele mesmo temporal que passou aqui em Cascavel veio de lá. Está se aproximando. Você sabe por que muitas das vezes nós estamos assim parados? É porque não aconteceu com mosca aí. Lembra alguns dias atrás que eu preguei? Eu não lembro se foi num culto de oração. Eu falei, irmão, se prepara porque as coisas vão apertar. Vai apertar. E vai apertar, goste você ou não, vai apertar as coisas para todo mundo. Porque são sinais e evidências que Jesus está voltando. Sinais da volta de Cristo, o amor de muitos se está frio. Está frio. Olha para as igrejas. Eu vou começar por aqui, irmãos. Porque eu ouço, eu pergunto, irmão, o que vocês acham? Dá uma bênção, a igreja dá uma bênção, né? Dá uma bênção, né? Como é que está a tua vida de jejum? Como é que está a tua vida de oração? Aqui, eu vou de carona com o Senhor. Aqui o Senhor ora, eu pego no teu braço e vamos juntar, o Senhor está orando por mim. Aqui eu posso falar. Aqui você vai de carona com o esposo, com a esposa. Aqui você vai. Eu quero ver entrar no céu de carona, irmão. No céu a esposa não salva o esposo, o esposo não salva a esposa, o pai não salva o filho não salva o céu, irmão. Ele vai permitir entrar. Quem aqui foi fiel, guardou a palavra, andou pelo caminho estreito e permaneceu firme e constante. Há uma frieza tão grande, que hoje estamos aqui nos 670, 80 irmãos, mas fala para orar quantos estão presentes. Quantos daqui jejuaram essa semana? Entraram no quarto da oração, falou com Deus, Pai, eu estou aqui, Pai. Eu quero a tua presença. Quantos daqui pegaram a Bíblia, abriu ela e falou, vou ler agora. Agora é o momento de eu buscar a presença de Deus. É o momento de eu ouvir o que o Pai tem para mim. Glória a Deus. Nós somos hipócritas. Porque dizemos que amamos o Pai, mas não se relacionamos com Ele.